Fala aí, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Você está no canal Sã Doutrina, seja bem-vindo. Bom, hoje eu quero fazer aqui uma análise, tá? De Gênesis, capítulo 1, versículo 1, estou aqui no quadro, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. E de João, capítulo 1, versículo 1. Bom, falando sobre a criação, é claro, né? Sobre a criação dos céus e da terra. A pergunta é, quem criou todas as coisas? Né? E nós vamos ver aqui hoje, eu peguei essa tradução, mas é a tradução da Septuaginta. Tá? A Septuaginta, irmão, vocês sabem que é antes de Cristo, né? Quando Jesus entrou no cenário, já existia a tradução, né, do hebraico para o grego, tá? A Septuaginta. Então, não é como o hebraico, mas dá para fazer uma exegese boa também. Beleza? Então, olha só, como é que está lá em Gênesis capítulo 1. Por que eu quero falar sobre isso? É importante a gente saber quantas pessoas criaram os céus e a terra. Será que são 3 deuses, 2 deuses ou apenas um Deus, né? Bom, há quem acredite, já fiz um vídeo agora passado, mas hoje eu quero ser um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais litúrgico, né? Dentro de um escrito original, para poder estar trazendo para nós com mais clareza que não há, né, na criação o fato de 3 deuses. Eu vou mostrar para você hoje, aqui hoje, dentro das Escrituras Sagradas. Claro que é um texto curto, mas só para a gente ter uma base, tá bom? Então vamos lá, olha lá. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos a seguinte expressão na Septuaginta, né? Olha lá. En arche epoiesen, né? Hotheos ton uranon kai ten gene. Ou seja, en arche epoiesen hotheos ton uranon kai ten gene. Bom, traduzindo, no princípio, né? No princípio, fez ou criou o Deus, né? O céu e a terra, né? Então, no princípio, criou Deus o céu e a terra, ok? Bom, essa é a tradução que nós temos aí na Septuaginta. No princípio, né, criou Deus o céu e a terra. Bom, quem criou, então, o céu, né, que é a terra, tá bom? Aqui está no caso acusativo, né, complemento verbal. Então, quem criou, vamos perguntar, quem criou os céus e a terra? Deus. Deus criou os céus e a terra. E quando nós falamos de Deus aqui, né, no Antigo Testamento, para que você entenda, que Deus é este? Bom, Jesus ainda não tinha entrado em cena, né? Isso aqui está dentro do contexto, né, do Antigo Testamento. Então, Deus aqui é o Criador, é o Deus de Israel. É Ele quem criou todas as coisas, né? Então, quem criou os céus e a terra? Segundo Gênesis 1, versículo 1, quem criou os céus e a terra foi Deus. E este Deus está fazendo referência ao Criador, ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, ao grande eu sou, né? Bom, isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá? Você vê que tem aqui, ó, a mesma, né, a mesma estrutura, tá vendo aqui, ó, en arche. Agora vamos em João capítulo 1, olha aqui a mesma estrutura. En arche, né? En arche. Ou seja, no princípio era, né? Olha aqui, ó, era o verbo, ou no princípio era a palavra, né? Igual é traduzido pela palavra. Vamos lá. Perceba que em Gênesis capítulo 1, no princípio, criou Deus. Então, no princípio, quem está criando é o Deus criador dos céus e da terra. Mas aqui já no capítulo 1, versículo 1, né, de João, que um dos principais motivos de João começar falando, né, sobre o verbo é justamente declarar que este verbo aqui, né, eu sei que
Tem gente que não vai concordar com o que eu vou dizer aqui, né? Enfim, mas é o que está escrito, né? É o que está escrito aqui. Então, no princípio é quem? Não é Deus. Em Gênesis é Deus. Mas aqui é quem? É o verbo. É a palavra. Então preste atenção, gente. Está havendo aqui uma confusão, porque em Gênesis está dizendo que quem criou foi Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o grande eu sou. Mas lá João está dizendo assim, não, no princípio não era Deus, né? No princípio era o verbo. Na origem era o verbo. E a gente sabe que no versículo 3, né, se você for lá no versículo 3, vai dizer que tudo foi feito por ele. Tudo foi criado por quem? Pelo Logos, pelo Verbo, né? Pela palavra. Então vamos lá. Então aqui nós temos um problema. Porque aqui está dizendo que é Deus, aqui está dizendo que é a palavra. Aí eu faço a pergunta para você. Há quem diga, né, que os dois estavam juntos na criação, né? Como pessoas distintas, né? Mas se isso for uma verdade, se for duas pessoas distintas na criação, quem criou? Quem que criou todas as coisas? Eu devo acreditar em João, que está dizendo que a palavra era no princípio e que a palavra criou, e a palavra aqui nós sabemos que o Logos aqui, né, vai dizer que esse Logos aqui é quem? Jesus, né? Depois você lê lá João inteiro, você vai saber. Não há necessidade de eu estar perdendo tempo com isso, que você que está vendo esse vídeo, eu creio que você tenha conhecimento disso. Então, o Logos aqui faz uma alusão a Jesus. Então, a pergunta é, quem criou, né? Quem criou? Deus, o Criador dos céus e da terra, ou Logos? Porque está dizendo que a palavra, esse Logos, que criou também os céus e a terra, e tudo existe por meio dele. Se não fosse por ele, nada existiria. Então, é bem claro aí no versículo 3, é para vocês lerem aí, tá? E mais adiante também vai dizer que ele é Jesus. Então, vamos lá. Espera aí. Quem criou? É a pergunta. Quem criou? Deus, o Criador, ou Jesus? Ou os dois estavam juntos, né? E um dizia para o outro, agora cria você o sol. Aí o outro, aí haja você a luz. Será que foi isso que aconteceu na criação? É por isso que eu não acredito nisso, viu? Eu não acredito que este Deus aqui, o Criador, tá? Ele é uma outra pessoa distinta deste Deus aqui. Não acredito. Não acredito porque senão eu estaria mentindo aqui. Vocês não concordam? Porque se em Gênesis, capítulo 1, está dizendo que Deus criou os céus e a terra. Aí nós vamos para Isaías 45, Deus criou. Deus, quem que é esse Deus? O Deus que eu falei. Deus de Israel. Deus Criador. O Todo-Poderoso. O grande eu sou. O grande Jeová. Né? O Jeová. E aqui, Jesus. O Verbo. O Logos. Então, quem criou? Os dois ao mesmo tempo? Não, gente. Eu acredito que não, né? Não houve uma combinação como eu falei aí, tá? Então, qual que é a resposta mais sensata diante de tudo isso? Já que está havendo uma divergência. Um texto diz que Deus criou, e no outro texto diz que quem era no princípio criando era o Verbo, era a palavra, que é Jesus. Bom, se nós pegarmos aqui agora, né? Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá? Mas para que você entenda, eu quero dar aqui a minha explicação, tá? Para que você entenda. Bom, vamos lá. Quem é, né, o Logos? Então, no princípio era a palavra. No princípio era a palavra. E em João 1, capítulo 1. E a palavra estava com Deus. Opa, tá melhorando, né? A palavra estava com Deus, eu não entendo que seja alguém distinto. Por quê? Porque aqui vai dizer que Deus era a palavra, ou melhor, que a palavra, porque aqui, né,
Você pega aqui, ó, Hologos, ele é o sujeito da oração porque está articulado, tá? Então, Hologos aqui é o sujeito, tá? Sujeito da oração. E Theos? Theos, né? Aí vem aqui a regra de Cohen, tal, que define aqui, né? Quando tem um substantivo, no mesmo caso, ros, nominativo, né? Antes de um verbo, sendo ele anarco, entra aqui a regra de Cohen. Amém. Não quero falar também sobre isso, tá? Mas vamos entender dentro do contexto aqui, sem usar Cohen, sem usar ninguém. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Perceba que Deus aqui está no acusativo, que é um complemento verbal, ou seja, a palavra estava com Deus. Então, esse Deus aqui, meu querido, olha que coisa linda. Esse Deus tem que ser esse Deus aqui, viu? Se a palavra é Jesus, certo? A palavra Jesus, estou aqui fazendo uma menção trinitariana. Se a palavra é Jesus e essa palavra estava com Deus, esse Deus tem que ser este Deus aqui, né? Mas olha que interessante. Olha que interessante. Aí ele continua dizendo: Kai theos en hologos. Então a pergunta é: este Deus, quem é este Deus? Que Deus é esse? Bom, João está falando de Deus, né? Do Criador. Porque João, ele crê em Deus, o Criador, né? O Deus de Israel, certo? Então, diante dessa, aqui, ó, vamos pegar aqui, tá? O contexto que vem antes. E a palavra estava com Deus. O Deus que eu falei é esse Deus aqui que criou lá em Gênesis. Bom, aí ele já continua. E Deus, que Deus? Aqui o contexto, meu irmão. Então, ainda que não esteja articulado, o contexto define que esse Deus aqui é concernente a esse mesmo Deus aqui. Então, o que está dizendo aqui, ó, que a palavra era este Deus aqui, não é um Deus, como muitos traduzem, porque tem um contexto, né? Então, esse Deus aqui está fazendo referência ao Deus Criador. Agora, eu não acredito que a palavra aqui seja alguém distinto, tá? Deste Deus aqui. Este Deus aqui, né? Ele tem que ser esse mesmo Deus aqui, tá? Ok? Então, quem que é esse? Então, eu não acredito aqui que seja esse Logos aqui, meu querido. Esse Logos aqui é a mesma coisa. Olha aqui. Olha, a palavra era Deus. Isso aqui mata, tira toda a nossa. No princípio era a palavra. Quem que é a palavra? Ora, se em Gênesis está falando que era Deus no princípio, e aqui está dizendo que é a palavra, então, gente, eu preciso acreditar que isso aqui é uma realidade, ó, que esta palavra era Deus diante do contexto aqui, ó, Tonteon, né? Porque esse Deus de Tonteon aqui está no acusativo, no complemento verbal, tá? Que está no objeto direto, que é o complemento verbal de oração, ele está fazendo referência ao Deus de Israel, ao Criador. E se está dizendo que no princípio era a palavra criando, e está dizendo que no princípio era Deus criando, então essa palavra tem que ser esse Deus aqui criando. Não pode ser alguém distinto dele, entendeu? Não é uma outra pessoa, não é um outro ser, porque senão há uma contradição. Se eu creio que esta palavra é distinta dessa aqui, então está havendo a contradição bíblica. Para quem criou foi, no caso, o Filho, né? Que esse termo filho não tinha no Antigo Testamento. Foi quem? Foi, né, o Filho lá, o Divino, né, o Deus Filho ou Deus Pai. Então há uma contradição. Quem criou? João fala que foi Deus Filho, no caso, né? Jesus aqui, tá? Jesus, logo é Jesus. E lá fala que é Deus Pai. Há contradição, então não tem como crer nisso. Não tem, né? Não tem como. Então esse Hologos aqui está fazendo referência ao próprio Deus. No princípio era Hologos, no princípio era aqui, ó, Hologos. Esse Jesus Cristo aqui, por isso que eu digo para você, esse Jesus aqui é Deus, o Criador. É o Criador. Porque é isso.
A palavra estava com Deus. Como é que a palavra estava com Deus? Deus criou através da sua palavra, né? Eu estou com a palavra agora. Mesma coisa que eu dissesse, olha, fulano estava com a palavra, né? Eu estou dizendo que é uma pessoa distinta dele? Não. Eu estou dizendo que ele estava com a autoridade da palavra, né? Aquele momento, ele estava com a posse da palavra. Então, a palavra estava com ele, né? Mas não é alguém distinto dele, tá? Então, eu entendo assim e fica bem mais claro do que entender, né, que houve uma confusão aqui, que o Filho criou num texto, Jesus, Logos, e que depois em Gênesis o Pai criou. Então, eu entendo que a palavra estava com Deus, que era Deus criando através da sua palavra, verbalizando, haja, 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 a palavra estava com Deus, né? E essa palavra era o próprio Deus, porque a palavra que eu estou falando com vocês aqui agora não é alguém distinto de mim. Aí as coisas se casam, entendeu? Por que que se casam? Porque aí a Bíblia está correta, né? Por quê? Porque este Logos que era no princípio é o mesmo Deus. O que João fez? João entendeu que Jesus era o Deus, era o Criador, que fez todas as coisas. Então ele enfatizou aqui a Jesus Cristo como Logos. O princípio era o Logos, era a palavra de Deus, né? Era a palavra criando. Essa palavra estava com Deus, essa palavra era o próprio Deus, porque não é alguém distinta de Deus. Então é isso que eu entendo aqui nesse texto, né? Se foi claro, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, vamos estar respondendo. Deus te abençoe ricamente, poderosamente.